Olá, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Larissa e o assunto do vídeo de hoje é sobre amor próprio. Bom, no vídeo de hoje eu não escolhi trazer algo mais baseado em referências, nem em livros, nem em artigos, mas uma reflexão mesmo, um diálogo, sobre amor próprio, sobre o que eu penso sobre o amor próprio, sobre o que eu penso sobre como a gente encara a questão do amor próprio. São reflexões, na verdade, não que o meu pensamento seja muito fechado, até porque a gente precisa estar aberto para mudanças e até mesmo para que a gente possa sempre pensar alguma coisa diferente, uma nova perspectiva. Mas nesse vídeo eu gostaria de trazer algumas reflexões, algumas indagações acerca do amor próprio e como que ele vai sendo estabelecido na nossa vida, como que a gente enxerga, como que a sociedade enxerga o amor próprio. Então vamos começar a conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, e para começar o diálogo sobre esse assunto, eu gostaria de já iniciar com um questionamento para você que está do outro lado me assistindo. Você consegue reconhecer as suas qualidades e os seus defeitos? Você consegue reconhecer quais são as suas falhas e quais são os seus acertos? Você consegue valorizar as suas qualidades e os seus acertos e reconhecer e aceitar e acolher as suas falhas e os seus defeitos? Porque eu acredito que para que a gente possa começar a pensar sobre amor próprio, sobre a gente conseguir amar o nosso ser e reconhecer o nosso ser, a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter uma breve bagagem de autoconhecimento sobre quais são essas nossas falhas e esses nossos acertos, essas nossas qualidades e esses nossos defeitos. Quando nós pensamos em amor próprio, muitas vezes o imaginário da sociedade pode já levar essa questão e esse assunto diretamente para o cerne do corpo físico. No caso, você se ama? Bom, eu amo o meu corpo, eu amo o meu cabelo, eu amo os meus olhos, mas o amor próprio ele vai muito para além do próprio corpo físico. Eu acredito que o amor próprio ele diz respeito sim sobre como a gente acolhe o nosso corpo, como que a gente enxerga o nosso corpo, a matéria mesmo, o nosso corpo físico, mas para além disso, sobre o nosso próprio processo interno. O amor próprio, ele também é as nossas questões internas, é o conjunto de como que a gente enxerga o nosso ser num amplo aspecto, não somente o interno, mas não somente também o externo. Eu acho que um combo de tudo que diz respeito ao que é ser humano. E ser humano não é só interno e tampouco somente externo. Ser humano é tudo isso que faz a gente ser humano. É todo esse combo do corpo, da mente, do espírito, da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa história de vida, de quem a gente foi, de quem a gente é e de quem a gente ainda quer ser lá na frente. Então, falar de amor próprio é falar sobre a gente poder se conhecer também e conseguir gostar do nosso interno, bem como do nosso externo. Então, para que a gente possa falar sobre amor próprio, nesse vídeo especificamente, eu quero dar um foco maior sobre o nosso interno. Com certeza, eu considero sim a questão do amor próprio envolvendo o nosso externo, como eu acabei de mencionar, mas eu acho que a forma como a gente vai enxergando o nosso corpo, ela tá muito atrelada também como a gente enxerga o nosso interno, não somente isso, mas também, e é todo um processo, mas nesse vídeo especificamente eu gostaria de focar um pouco mais sobre essa questão que eu trouxe a pergunta do início do vídeo, sobre a questão de qualidades, dos defeitos e como que você enxerga isso dentro de você. Então, você pode se perguntar, mas então amor próprio significa eu amar os meus defeitos? Eu amar as minhas falhas? Porque é muito fácil a gente amar as nossas qualidades, você concorda comigo, obviamente, né? É muito fácil você falar pra mim, por exemplo,
olha, Larissa, eu amo que eu sou uma pessoa muito generosa, eu amo que eu sou justa, que eu sou correta, que eu tenho os meus valores muito bem consolidados, eu amo que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou carinhosa, que eu sou afetiva, que eu sou cuidadosa. Eu amo tudo isso em mim, que eu sou prestativo, enfim, você pode levantar inúmeras características e inúmeras qualidades ao seu respeito para você falar para mim o tanto que você ama essas questões sobre a sua pessoa. Mas é muito difícil você falar para mim que você ama, que lá atrás, por exemplo, você foi injusta com alguém. Ou que lá atrás, por exemplo, ou que ainda hoje, em algum momento você tem um desequilíbrio emocional e isso afeta a sua comunicação. É muito difícil a gente falar que a gente ama um defeito nosso, porque de fato, quando nós lidamos com os nossos defeitos e com as nossas falhas, se a gente para refletir sobre eles, a gente pode trazer para si uma condenação muito grande, um remorso, uma culpa, um arrependimento, talvez por ter agido, por ter pensado, por ter sentido determinada coisa. Então, com certeza, é muito difícil a gente falar que a gente vai amar os nossos defeitos. E, de fato, eu não acredito que falar de amor próprio é falar que você ama os seus defeitos. Mas falar de amor próprio é falar que você reconhece os seus defeitos. Que primeiro de tudo você consegue reconhecer que eles existiram na sua vida, que eles ainda existem, porque seres humanos erram e a gente continua errando até que a gente possa aprender e evoluir, e é isso. E a gente tá aqui para isso. Então, é você primeiramente reconhecer. Quando a gente reconhece que lá atrás, ou ainda hoje, a gente erra em algumas questões, ou a gente já errou em algumas questões, a gente pode falar de algumas falhas e a gente pode falar dos nossos defeitos, que essas falhas, elas foram ocasionadas por talvez algum defeito meu, ou algum defeito seu. Então, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer isso. E depois que a gente reconhece, a gente aceita. Porque a gente não consegue começar a falar e começar a trabalhar e a curar essas questões enquanto essas questões não forem reconhecidas e elas não forem acolhidas dentro de nós. No caso, para que a gente possa acolher, a gente precisa aceitar que elas existem, reconhecer que elas existem. Então, você reconhece, você aceita, aí você acolhe e aí sim você começa a trabalhar. Aí sim você começa a poder pensar, por exemplo, lá atrás, talvez eu tenha falado mal de alguém, ou eu tenha julgado mal alguém, eu tenha interpretado mal alguém, ou lá atrás talvez eu tenha sido injusta, ou eu tenha feito uma coisa que talvez hoje eu pense que não seja tão bacana assim, ou seja, resumindo, lá atrás eu errei, ou ainda hoje talvez eu ainda erre em algumas coisas, mas você consegue reconhecer essas questões em você, você consegue acolher essas questões, e aí é que tá a chave de todo o processo. Quando você reconhece e você acolhe, você dá uma grande permissão para que você possa mudar essas questões que para você lá atrás foram falhas. Caso contrário, se não há o entendimento, não há aceitação, não há o reconhecimento, não há o trabalho, logo não há a cura, então elas continuarão a se repetir na sua vida e elas vão continuar a ser um aprendizado que você precisa adquirir para que então você possa trabalhar isso e mudar essa perspectiva na sua vida para que pelo menos nessa questão específica você não venha falhar novamente. E aí nesse momento você pode estar se perguntando, mas onde que entra o amor próprio com reconhecer falha e mudar falha? Aí é que tá. Quando a gente fala em amor próprio, muitas vezes a gente pensa nas nossas qualidades, obviamente, da gente poder amar as nossas qualidades. Só que seria muito ilusório eu pensar que amor próprio é somente falar de qualidades. Porque quando a gente pensa em amor próprio, a gente pensa que a gente também
tem as nossas falhas e os nossos defeitos. E para que a gente possa corrigir essas questões, a gente precisa aprender e melhorar elas. Então, a gente passa a dar vazão para que a gente possa acatar essas questões na nossa vida. E aí sim a gente pode começar a trabalhar o amor próprio. Por quê? Porque quando a gente ignora esses defeitos e essas falhas, ou quando a gente reconhece, mas a gente se culpa, a gente se condena, a gente se martiriza, logo isso não dá vazão para que o amor próprio possa emergir. Porque quando nós falamos de amor próprio com relação às nossas falhas e aos nossos defeitos e aos nossos erros, a gente precisa pensar que nos amar é também ter compaixão com essas questões que a gente errou e para com essas questões que a gente falhou, para com essas questões que não foram tão bacanas da nossa parte. É quando a gente passa a dar um significado diferente para isso. É quando você pode reconhecer, poxa, de fato lá atrás eu errei, lá atrás eu falhei, lá atrás eu fiz uma coisa que não foi bacana, talvez com o outro, porque quando a gente erra com o outro, primeiramente nós estamos errando com nós mesmos. Então, não foi legal. Mas qual que é a visão que você vai dar para isso? Você vai se culpar, se martirizar, você vai se condenar, ou você vai ter compaixão pela pessoa que você foi lá atrás, pensando, de fato, lá atrás eu errei, de fato, lá atrás eu falhei, só que a pessoa que falhou e que errou lá atrás tinha um nível de consciência muito diferente dessa de hoje, que consegue reconhecer a falha de lá de trás e que quer trabalhar para melhorar essa falha e que quer trabalhar para que essa falha não venha se repetir, aprendendo a lição por trás dela. Então, o amor próprio começa dessa forma. É quando, com relação às nossas qualidades, nós conseguimos gostar dessas nossas qualidades, reconhecer as nossas qualidades e continuar trabalhando para que cada vez mais elas fiquem potentes dentro da gente. E com relação às nossas falhas, que a gente tenha compaixão e acolhimento para compreender que a pessoa de lá de trás que cometeu esses erros, que cometeu as falhas, era uma pessoa que tinha aquela mentalidade. E se hoje você pode reconhecer que elas existiram e que você tem uma vontade e um ímpeto muito grande dentro de si para mudar essas questões, é porque hoje, neste momento de vida, a sua mentalidade, o seu nível de consciência e a sua evolução permitem reconhecer essas questões e permitem o direito de você poder mudar elas na sua vida. Então, falar de amor próprio é sim também falar de compaixão pelos seus erros. Não é falar que você ama as suas falhas e que você aprecia as suas falhas. Não. É você falar que você se ama o suficiente no sentido de ter compaixão para compreender que você é um ser humano. Para compreender que nós estamos no mundo, todo ser humano está aqui agora, neste momento, justamente com o propósito de evoluir. Caso contrário, a gente não estaria aqui. Esse mundo material que nós somos espíritos que estamos tentando evoluir aqui, que estamos passando por provas e expiações para que a gente possa ser melhor lá na frente. Então, se todos fossem perfeitos, todos não estariam neste plano, nesta dimensão. A perfeição, no caso, pelo menos algo que seja um nível de consciência maior, ela é alcançada mesmo quando a gente parte daqui para um outro plano, que a gente faz uma revisão e a gente pensa, será que nessa vida eu consegui ser uma pessoa bacana? Será que eu fui uma pessoa melhor? Mas o propósito maior aqui é sim que a gente possa evoluir com as nossas falhas, é sim que a gente possa se amar o suficiente, mas ter compaixão pelos nossos erros, porque se a gente passa a condenar e a culpar e a julgar tudo aquilo que a gente já fez de errado,
a gente vai continuar repetindo um ciclo de culpas, de arrependimento. E acredito que nessa repetição, neste ciclo, a gente não dá muita vazão para que o aprendizado e para que o reconhecimento possa entrar e de fato trazer a mudança. Até porque a gente vai se culpar demais, se condenar demais. E não é muito bacana a gente fazer isso com nós mesmos. Até porque se a gente age dessa forma, é como se a gente se colocasse em um pedestal de um ser humano perfeito, de um ser humano que não comete os erros. E isso vai contra todas essas questões, porque você não é a única pessoa nesse mundo que errou. Todos os outros seres humanos erram. Cada um tem os seus erros diferentes, cada um tem os aprendizados que precisa passar nessa vida, cada um tem a sua própria história de vida, as suas próprias perspectivas, mas todos têm uma única questão, aliás, não uma única, nós temos várias questões em comum, mas com relação a esse assunto, o que nós temos em comum é que nós somos seres humanos que erram e que acertam. Então, quando você dá vazão para acolher essas questões em si, você passa a trazer uma compaixão e um carinho maior para o seu ser. E aí sim nós começamos a falar de amor próprio. E aí então, se a gente pensa numa situação hipotética, por exemplo, se alguém chega até você e te condena por todos os seus erros de lá de trás, se alguém chega na sua frente agora e aponta e te julga tudo que você já fez de errado na sua vida, a diferença entre duas reações. Quando você tem uma questão de um amor próprio maior para reconhecer e para ter discernimento e sabedoria para saber tudo aquilo que você já fez e reconhecer que você está tentando mudar isso, você pode pensar, poxa, de fato, isso que você está falando para mim aconteceu, é verdade? Talvez lá atrás eu fui imaturo, talvez lá atrás eu não tinha uma inteligência emocional suficiente, talvez lá atrás eu fui injusto, enfim, todos os erros que você pode pensar que o ser humano pode cometer. Mas a diferença entre você se colocar na mão do outro e você acolher o seu processo é quando você reconhece que sim, você errou e ok, você está tentando mudar. E eu concordo também que é muito difícil que a gente não se atinja e não seja atravessado pelos julgamentos e pelas condenações que o outro pode provocar na nossa pessoa. Até porque, se nós partimos do pressuposto que estamos conectados, aquilo que o outro fala e pensa tem uma importância para a minha vida. É muito ilusório a gente pensar que a gente não se importa em absolutamente nada do que o outro pensa e fala. Porque no fundo, no fim do dia, se essa é uma pessoa até mesmo muito especial para você, vai causar um certo estranhamento aquele julgamento, vai te atravessar, vai te tocar, porque você é ser humano, você tem emoções. Mas a grande diferença é o peso que você dá para os julgamentos, é o peso que você dá para as condenações. E esse peso, ele pode estar sim muito atrelado ao peso que você mesmo se julga, ao peso que você mesmo coloca na sua história de vida, ao peso que você mesmo se condena, se culpa, se martiriza. Então, quando você traz a autocompaixão para o seu processo, parte de dentro de você isso. E aí, aquilo que o outro vai falar e vai pensar e vai julgar e vai dizer não vai te atingir tanto assim quanto atingiria se você mesmo fizesse isso com você. E isso com certeza vale também para as nossas qualidades. Quando nós reconhecemos e valorizamos nas nossas qualidades, que a gente pode se olhar no espelho e pensar, olha, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa prestativa, enfim, todas as qualidades que você pode pensar ao seu respeito, quando você enxerga e valoriza e você fala em voz alta essas questões para você, você está trazendo todo esse processo para de dentro do seu coração.
todas essas qualidades e esse reconhecimento da boa pessoa que você é também tá saindo do seu coração, tá saindo de dentro do seu ser. E aí, com isso, você não fica tanto à mercê do outro para que ele reconheça as suas questões, porque elas mesmas já saíram e já partem de dentro de você. E se o outro chegar e falar, olha, você é isso, que legal, que bacana, aí isso vai ser mais potente dentro de você. Por quê? Porque dentro de si você já consegue reconhecer essas questões. Então, um grande convite para esse vídeo de hoje é que você possa fazer uma autoanálise para reconhecer primeiramente e aceitar quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades. E dando um gancho nesse aspecto das qualidades, eu acho importante também uma outra reflexão que eu estava fazendo ao elaborar esse vídeo, né? Eu sempre faço um roteiro para eu ir me guiando no que eu vou falar, e eu pensei que muitas vezes a gente falha até mesmo com as nossas qualidades. Isso é muito real. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Se a sua qualidade é ser uma pessoa justa, ok, isso é uma virtude sua, é uma qualidade sua. Na grande parte do seu dia e na grande parte da sua vida, nos grandes momentos da sua vida, você foi justo. Mas talvez lá atrás, por consequência talvez de uma manipulação, de você ter caído em uma manipulação, de você talvez não se questionar, talvez de uma imaturidade muito grande, de uma ausência de uma inteligência emocional, talvez em algum momento você tenha sido injusto. E aí você falhou na sua maior virtude, você falhou na sua qualidade. E aí tudo bem também, porque isso significa mais uma vez que você é ser humano. E significa mais uma vez que é um grande convite para você reconhecer: eu realmente sou sim uma pessoa justa, mas naquele momento eu falhei. E aí, se foi pela imaturidade, pela manipulação, pelo momento, pelo seu nível de consciência, enfim, pelo que quer que tenha sido, você pode pegar essa causa específica e pensar: em quais outros aspectos da minha vida eu repito isso? Em quais outros aspectos da minha vida, por exemplo, eu sou manipulada? Em quais outros aspectos da minha vida, por exemplo, eu sou imaturo? E aí você começa a trabalhar esse processo dentro de si. Mas, primeiramente, a grande chave é você reconhecer e trazer a autocompaixão. Por mais difícil que seja, e nós precisamos reconhecer que seres humanos têm uma variedade de crenças limitantes, uma variedade de criações, de perspectivas, e algumas pessoas vão se condenar mais que outras, mas até mesmo a autocondenação, o porquê se martirizar tanto e se culpar tanto, e o porquê querer tanto ser perfeito, o porquê querer tanto agradar, o porquê querer tanto ser isso, até mesmo isso são questões que precisam ser olhadas e reconhecidas e trabalhadas dentro de si. E por falar em perfeição, como a gente já entrou nesse assunto, eu vou trazer um gancho, que é o seguinte: quando nós falamos em amor próprio, muitas vezes as pessoas confundem amor próprio com narcisismo. Você já parou para pensar? Eu vou trazer um exemplo básico. Um tempo atrás, quando eu ainda não tinha tirado a minha carta, eu já andei muito de ônibus. E quem anda de ônibus, a gente sabe, né, que a gente, assim, escuta todos os assuntos possíveis, e o pessoal conversa dali, conversa daqui, e eu nesse dia específico, eu não tava escutando música, que eu gostava sempre muito de escutar música, e aí tinha umas pessoas no ônibus, e uma menina pegou e falou assim pra outra: nossa, mas ela se acha. E aí, eu peguei essa fala específica e comecei a me questionar. Obviamente com certeza tinha uma história envolvida por trás dessa fala, ela se acha. Mas eu vou trazer esse aspecto só pra gente, eu vou pegar essa fala específica só pra gente questionar isso na nossa vida. Quantas vezes na sua vida você já escutou ou você mesmo já não falou: ai, fulano se acha?
E aí, muitas vezes, a gente confunde o fulano se acha com narcisismo, no sentido da pessoa ser muito narcisista. Mas tem uma grande diferença entre o fulano se achar e ter um amor próprio bem definido e bem consolidado e, de fato, ser narcisista. Até porque eu não vou entrar no assunto de narcisismo, especialmente de narcisismo patológico, eu não vou falar sobre isso. Só que eu quero trazer um questionamento para sua vida para você refletir sobre a fala que diz ela se acha, quando na verdade, muitas vezes, especialmente se a gente pensa na figura da mulher na sociedade, mas aqui eu estou falando com seres humanos, mas vamos pensar, muitas vezes o ela se acha é simplesmente uma pessoa que já se condenou muito, que já se culpou muito, que já se doou demais para o outro, que já cedeu muito para o outro, que já deixou de impor limites, que sempre esteve de prontidão para servir, mas nunca se permitiu ser servida, mas nunca se permitiu falar não, nunca se permitiu ser cuidada. E aí, quando essa pessoa despertou e virou uma chave na sua mente e ela começou a falar não, a se impor, a não querer ser a pessoa boazinha demais, até porque tudo isso tem muitos significados, né, do porquê as pessoas, a gente vai sendo dessa forma na vida, vai cedendo, vai deixando de se impor, enfim. E aí ela virou essa chave e ela começou a trazer a mudança para a vida dela. Aí ela é vista como uma pessoa que se acha. Mas você já parou para pensar se de fato isso é você ser narcisista ou é quando uma pessoa pensa, eu me amo o suficiente para falar agora não, para impor limites. Eu me amo o suficiente para reconhecer as minhas características e eu me amo o suficiente também para reconhecer as minhas falhas e pensar que eu não preciso me condenar e me martirizar e me culpar, que eu posso sim ter compaixão e querer mudar daqui para frente, querer ser uma pessoa melhor, querer evoluir, querer expandir a minha mente, expandir a minha consciência. E aí é exatamente nesse ponto que a sociedade julga como uma pessoa que se acha e como uma pessoa que é narcisista. E ter amor próprio não é isso. Ter amor próprio é justamente você conseguir se valorizar, é você conseguir se respeitar, se acolher, acolher inclusive as suas falhas, ter a sua autocompaixão e querer ser uma pessoa melhor. O que é muito diferente do narcisismo. O narcisismo, ele está muito relacionado com o individualismo, com a arrogância, com a prepotência, com o ego. Isso é a questão do narcisismo. É quando eu me considero uma pessoa superior a outra por algo que talvez esteja muito inflado dentro de mim, seja pelo meu cargo na sociedade, seja pelo meu carro, pela minha casa. Você percebe o quanto tem de ego em todas essas questões? Isso não é amor próprio, isso é narcisismo. O narcisismo, ele parte do ego. O amor próprio parte do amor, parte da aceitação, parte da sua compaixão, parte do seu respeito, não parte do seu ego. Então, hoje, outro convite que eu quero deixar com este vídeo é para que você possa refletir na sua vida como que você enxerga o amor próprio dos outros, bem como o seu. Como que você enxerga essa fala do ela se acha? O que significa ela se acha para você? Ela se acha significa, talvez, de fato, uma pessoa que hoje impõe mais os seus limites e não cede tanto para o outro e se respeita e se acolhe e enxerga que da mesma forma que ela doa, ela também precisa receber. Ou ela se acha de fato uma pessoa que se enxerga maior que o outro pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu diploma, pelo seu status, pelo seu dinheiro. E mais uma vez, eu quero deixar esse questionamento e eu quero deixar essa reflexão para você, dentre todas as outras que eu mencionei ao longo do vídeo, e especialmente que há uma grande diferença entre amor próprio e entre ego, entre amor próprio e narcisismo.
O amor, ele vai partir do seu ser e da consciência e da noção que você está conectado com as pessoas. Então, de alguma forma, sim, o que o outro fala ao seu respeito pode te atravessar, mas o quanto te atravessa é o peso que você dá para isso. E o ego e o narcisismo, ele diz respeito à separação, até porque se nós temos uma questão egóica e narcísica de alguém que pensa que ela é mais pelas suas propriedades, pela sua posição e pelo seu status, continua sendo uma separação. Ela continua se enxergando separada do outro que talvez esteja inferior a ela. Isso não é amor, isso não é amor próprio, isso continua sendo ego. Bom, eu desejo que as minhas reflexões e as minhas indagações tenham sido claras para você. Se fizer sentido, e até mesmo se não fizer, se você tiver uma outra perspectiva de vida, você pode se sentir à vontade para comentar no meu vídeo, sempre é muito bem-vindo. Mas essas são algumas reflexões que eu tenho feito sobre a questão do amor próprio na nossa vida, e a gente pode com certeza estender isso também para como a gente se enxerga fisicamente, sobre o nosso corpo. Mas eu acredito que a forma que a gente se enxerga e enxerga o nosso físico, ela está interligada com o nosso interno. A nossa essência interna, ela vai refletir também na forma como a gente se vê, na forma como a gente se reconhece e como a gente vai valorizando cada parte do nosso corpo. E é isso, eu desejo que esse vídeo possa ser útil para o seu processo de autoconhecimento, para que você possa se questionar mais como que você enxerga o amor próprio na sua vida, o quanto que você se ama, o quanto que você reconhece as suas qualidades e valoriza e potencializa as suas qualidades dentro de você, e bem como o que você faz com os seus erros, com as suas falhas. Qual que é o nível de compaixão que você coloca para elas e qual que é a carga de mudança que você quer trazer para sua vida. Eu desejo que tenha sido útil. Se for útil para o seu processo, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito. E nós nos vemos. Um abraço!